Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar aí falando com vocês, né? Você da turma do TRE, do Ministério Público. Vamos aproveitar esse feriadão aí, importantíssimo na vida religiosa, né? E vamos buscar aí para os nossos estudos, alavancar os nossos estudos aí para o próximo concurso, né? Tanto do Tribunal Regional Eleitoral, tanto do Ministério Público. Eu mandei aí o material para vocês da Lei 8.112, colocando conceitos iniciais, né? Servidores públicos, cargo efetivo, cargo de comissão, função de confiança, forma de provimento, forma de vacância, nomeação, né? Investidura, posse, estabilidade, concurso público. Eu falei algumas situações, na verdade, da Lei 8.112. Lembrando que a Lei 8.112 são 3 pontos importantíssimos para a prova. Primeiro, esses conceitos iniciais de servidor público, forma de provimento, forma de vacância, remoção, redistribuição e substituição, né, que são cobrados, na verdade, mais especificamente a remoção, a gente vai ver algumas situações. As vantagens, né, indenizações, gratificações e adicionais são cobrados. Aí entra as licenças, concessões e afastamentos, que também são cobrados em alguns pontos, né? E o processo administrativo e disciplinar, que é muito cobrado, perfeito? Pela sua complexidade, que é grande, prazos, regrinhas, exceções a essas regras, né? Deveres, proibições, suspensões, aí formas de penalidade também, que cada uma tem a sua particularidade, também é muito explorado pelas bancas, perfeito? Nós vamos aqui trabalhar algumas questões do SESP-UNB, botei aqui essas questões para a gente fazer junto, analisar a questão e ver o que a gente pode, o que a gente consegue agregar mais valor nesse momento de estudo, né? E a gente vai bater os exercícios, vamos comentar cada tópico, ver aqui as palavrinhas, como o SESP trabalha, porém, ainda como não saiu a banca, eu posso abordar o SESP, FCC, na próxima eu abordo a FGV, e a gente vai utilizando isso para fins didáticos. Quando sair o concurso, aí realmente foca na banca, né? Mas também não vai excluir as outras. Você pode estudar, fazer exercícios de todas as bancas, mas você sempre tem que observar com uma característica um pouquinho maior aquela tua banca, perfeito? Para ver suas principais características. Vamos analisar aqui a primeira questão do SESP. O regime, questão 2012, Policial Rodoviário Federal, PRF, agente administrativo, o regime estatutário, né, o estatuto, como instituído pela Lei 8.112, então, o regime estatutário da Lei 8.112, abrange somente os servidores titulares de cargo efetivo. O que você tem que tomar cuidado para o SESP? Primeira coisa é a palavra somente. Quando você vê essa palavra somente na hora da tua prova, você vai perguntar aqui se é somente nesse caso, somente nessa possibilidade que vai ser aplicado a Lei 8.112. Somente para os servidores de cargo efetivo? É essa pergunta, somente para eles? Só para eles vai ser aplicado o estatuto? Não, também abrange o quê? Os cargos em comissão, perfeito? Então você tem que ver na hora da prova que abrange tanto os cargos efetivos, tanto os cargos em comissão. Então essa questão está o quê? Errada pelo somente. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Vamos para a questão número 2. Para os efeitos da Lei 8.112, servidor público, olha que interessante, né? A Lei 8.112, ela veio trazer mesmo o conceito de servidor público, como diz a Constituição de 88, porque os estatutos mais antigos, antes da Constituição de 88, eles tratavam da nomenclatura de funcionário público, perfeito? Tanto é que o Código Penal ainda prevê alguns estatutos. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele fala funcionário público. Mas aí a Lei 8.112, ela já atualizou um pouco esse conceito e botou o quê? Servidor público. É o ocupante de cargo público. Então eu posso dizer conceituação que abrange os ocupantes de cargo em comissão, porque o cargo em comissão, ele ocupa o quê? Um cargo público. Perfeito? E função de confiança. Aí você ficou na dúvida, né? Porque, já não é um cargo público, é uma função pública, é uma atribuição a mais
para quem ocupa o que? Um cargo efetivo. Então, essa pessoa também ocupa um cargo público, porém está além, está designado para exercer também uma função de confiança. A questão está o quê? Está certa. Maravilha? Tranquilo? Beleza, então, vamos para a questão número 3. O regime jurídico instituído pela Lei 8.112 aplica aos servidores civis da União, das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Cuidado! A Lei 8.112 é o regime jurídico único, aplica para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Porém, e para a administração direta e também para indireta, as autarquias e fundações. Parou por aqui. Não aplica-se para as empresas públicas nem para as sociedades de economia mista. Por quê? Porque elas são entidades administrativas que possuem uma personalidade de direito privado. Perfeito? Então, essa questão está errada. Maravilha? A gente tem que tomar cuidado que existe também um parecer da Advocacia Geral da União que não aplica a Lei 8.112, o regime estatutário, para os conselhos, perfeito? Embora eles tendo uma particularidade de natureza autárquica, eles não são regidos pela Lei 8.112, porque elas propriamente, eles não estão vinculados de forma direta à administração pública. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 4. Questão 4, questão de 2016, para a Defensoria Pública da União, agente administrativo. Com base nas disposições da Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, julguem o item a seguir. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. O que a gente tem que tomar cuidado? Logo lá no comecinho da Lei 8.112, ela bota lá no artigo 4º, eu acho, fala assim: é vedada a prestação gratuita de serviços ao poder público. Ela fala exatamente a regra. Então, é vedada a prestação gratuita de serviços ao poder público, salvo os previstos em lei. Olha que interessante. Aí o CESP, o que ele fez? Malandramente, ele inverteu, né? Na verdade, ele inverteu a ordem da frase lá no artigo 4 e trocou somente, aí ele botou somente nos casos previstos em lei. Perfeito, que é a exceção. A regra é o quê? É vedada a prestação gratuita de serviço ao poder público, né? O servidor não pode prestar de forma gratuita, salvo se tiver previsto em lei. Perfeito? E aqui essa questão acaba ficando o quê? Certa. Maravilha? Toma cuidado com isso na hora da prova. A gente tem que tomar cuidado de... Aqui ele pediu a exceção à regra. Ele não pediu a regra geral. Maravilha? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. CESP 2015, Ministério Público da União. Aí quem vai fazer Ministério Público? Analista do Ministério Público. A função pública, função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Razão, porque não é exercida por servidores temporários. Olha que problema, cara. Essa questão aqui, ela foi muito também malvada mesmo com o candidato. Se o candidato ele passa rápido, ele acaba botando aqui certo porque ele lê função de confiança. Mas aqui ele está pedindo função pública. A função pública, você não ocupa nenhum cargo, nenhum emprego. E é somente para os servidores temporários. Algumas bancas, elas colocam o termo servidores temporários, né? Então, funções temporárias para servidores temporários. Então, vamos ler de novo. A função pública compreende um conjunto de atribuições conferidas aos servidores temporários. Perfeito? Então, conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo? Não. Cargo efetivo, ele ocupa uma função de
confiança. Então, o termo aqui seria o quê? A função de confiança compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Perfeito? Já que ele botou função pública, isso é para os servidores temporários. Perfeito? Você viu ali uma pegadinha bacana e você não pode cair nela. Questão errada. Maravilha? Tranquilo? Questão 6, vem comigo. O regime jurídico estatutário que trata a Lei 8.112 é aplicado aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, você tem que botar aqui das fundações, né? Essa questão de 2013 aqui do STF foi bem tranquila, então você não vai errar. Questão está errada. Maravilha? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Questão 2013, STF. Submetem-se ao regime jurídico apenas os servidores civis. Opa, já começou bem. Apenas. Somente nessa possibilidade, vamos lá. Os servidores civis, ocupantes de cargo na administração direta, federal. Peraí. Submete-se ao referido regime jurídico somente da administração direta federal, incluindo os servidores do Ministério Público da União, do Senado, da Câmara e do Tribunal de Contas. Ué, não tem para o pessoal da indireta aqui? Não botou. Ele não botou do pessoal da indireta. Com isso, a questão está o quê? Errada. Indiretas, autarquias e fundações também eles são regidos pelo regime jurídico estatutário. Maravilha? Tranquilo? Viu como é que uma palavrinha pode queimar todo esse conceito? Questão 8. Auxiliar de administração, em conformidade com a Lei 8.112 e suas alterações, julgue um item que se segue. Para investidura em cargo público, exige, entre outros requisitos, né, porque o artigo 37 fala, investidura em cargo ou emprego público serão acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, né? Tanto é que o artigo 5º da Lei 8.112 bota a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação das obrigações militares e eleitorais, a idade mínima de 18 anos, a escolaridade mínima para o cargo, né? E a aptidão física e mental. Né? Outros requisitos podem ser definidos pela natureza do cargo, perfeito? Mas a Constituição Federal, ela fala que a nacionalidade brasileira é um requisito constitucional. E a Lei 8.112 também, né, copia e cola lá a nacionalidade brasileira. Entre outros requisitos, a nacionalidade brasileira originária ou nata, errado. Pode ser também a derivada. O brasileiro naturalizado também pode se investir num cargo público, perfeito? A gente lembra que não podemos ter distinções entre brasileiros. Embora ele pode ter, de repente, fazer um concurso público para um cargo de brasileiro nato. Aí está proibido. Mas a regra geral é brasileiro nato ou naturalizado. Pode ser qualquer um dos dois. Questão está o quê? Errada. Maravilha? Tranquilo? Beleza, então vamos para a questão 9. Questão 9, CESP UNB 2016, Anvisa. João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015. A gente tem que ver que essa questão é em 2016. Então, você volta um ano, né? João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado, né? Saiu o nome dele lá no Diário Oficial, em 2015, para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica, direito privado. Aí você tem essa informação, você já sabe que é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Com a aprovação do referido concurso, João passará a ocupar um cargo público efetivo. Errado. Ele vai ocupar um emprego público. Cuidado, hein? A pessoa, tanto para cargo, tanto para emprego, ela vai ser nomeada, tá? Cargo e emprego é por nomeação. Concurso público, a pessoa é
nomeada. Um é para tomar posse, o outro, por exemplo, é para assumir o emprego público por meio do contrato trabalhista. Perfeito? Mas os dois são nomeados. Regido pelo regime jurídico único dos servidores civis. Aí cagou ainda mais. A questão está completamente o quê? Errada. João vai ser um empregado público. Vai ser regido pela lei trabalhistas. Perfeito? A leis trabalhistas. Questão 10. A definição de servidor público em sentido amplo. Olha que problema. A gente lembra, a gente tem que tomar cuidado aqui, que quando você lê essa palavra servidor público em sentido amplo, você tem que lembrar do conceito de servidores públicos, né? Na verdade, você tem que pegar o conceito de agentes públicos. E uma das espécies de agentes públicos são os agentes administrativos. Perfeito? E aí você tem que lembrar na hora da prova. Agentes públicos, aí tem agentes credenciados, agentes honoríficos, agentes delegados, agentes políticos, né? Os agentes políticos, então, estão em alta agora, né? Que a gente tem aí 500 e poucos deputados, tem quase 60, 70 deputados aí que receberam propina, né? A gente tá ferrado, literalmente, né? Parece até que foi o avião da Chapecoense que caiu. Eu me sinto assim, porque o político, é claro que o avião da Chapecoense foi uma fatalidade, mas o político, pô, a gente tem aí praticamente a metade dos políticos envolvidos em propina. A gente tem que derrubar esse avião, acabar, né, com esses políticos, e vão ter novos políticos para recomeçar. É mais ou menos o que eu penso exatamente com o que aconteceu com a Chapecoense. Não estou falando do avião. Uma coisa foi uma fatalidade, outra coisa é político ladrão, né? Estou separando as coisas, mas eu estou vendo o mesmo futuro, né? De você limpar todos esses políticos e a gente vai trazer novos políticos. Embora, infelizmente, o problema é político, né? O problema não são pessoas, o problema é político. A pessoa se transforma em político, ela começa a se envolver nessa situação. Mas vão ter que renovar muito, drasticamente. Não é sair pouquinho, vai sair muito político. E aí a gente lembra que dos agentes públicos, agentes credenciados, honoríficos, delegados, agentes políticos e agentes administrativos são chamados de servidores públicos em sentido amplo, que aí engloba tanto os ocupantes de cargo, né? E aí você lembra os ocupantes de cargo público, os ocupantes de emprego público e as funções temporárias. Perfeito? Aí você lembra, cargo efetivo e cargo comissão, empregados públicos e os temporários, eles englobam o que? Servidores públicos em sentido amplo. Aqui engloba os empregados públicos e servidores temporários. Perfeito? Questão está certo, maravilha, questão bonita. Perfeito, galera? Maravilha? Fechamos aqui. Um grande abraço para vocês aí, desejo a todos uma feliz Páscoa maravilhosa, com muito chocolate, né? Brincadeira, que chocolate engorda. Na verdade, bastante estudo, bastante... na verdade, é importante esse momento de renovação da Páscoa, né? Tudo, na vida de cada um. Então, eu desejo bons estudos aí. Na próxima gravação, nós vamos fazer as restantes, as outras questões. Vou mandar esse material por e-mail para vocês, né? Vocês aí da turma TRE, Ministério Público. E aí convido também quem quiser fazer a turma para o Ministério Público, já que do Tribunal Regional Eleitoral está o quê? Esgotou, graças a Deus esgotou. E aí quem for fazer a turma do Ministério Público, manda um e-mail lá para Leonardo NS, Nariz Sapo, eu boto aqui, né? Quem quiser fazer a turma aí do Ministério Público, tá lá o meu nome, Leonardo NS Opa, tô conseguindo, hein? Tá saindo, Favarim. Perfeito? Então manda um e-mail lá, @gmail.com. Perfeito? Tranquilo? Ainda tem vaga para a turma do Ministério Público da União. Do TRE, esgotou, acabou, não tem mais nada, beleza? Boa Páscoa aí, bom final de semana, bom descanso, bons estudos.
Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, sugestão, reclamação, feedback do material. É importantíssimo eu ouvir sempre para fazer um material mais, assim, mais com perfil mesmo do aluno, né? Na verdade, às vezes eu acho que o material está ótimo para mim, mas aí você recebe o material e você fala, pô, não gostei disso, ou isso daqui poderia estar ao contrário, né? E aí me dá esse feedback que eu vou adequando, né? De acordo com cada um realmente achar. Mas, claro, não dá para só uma pessoa ali, mas se de repente 3 pessoas chegam e me falam isso, de repente eu mudo no próximo material, beleza? Agradeço aí, bom final de semana, boa Páscoa, bom sábado de aleluia, aproveite com a família, coma bastante chocolate, né? Bem que o chocolate está caro, aproveita feriado aí, adiante seus estudos, né? Foque bastante, que semana que vem eu vou estar mandando mais material e já estou preparando o primeiro simulado já com material aí que eu já mandei, beleza? Um forte abraço aí, obrigado a todos e bom descanso.